O público na TV comentou na semana passada o trabalho dos jornalistas no acompanhamento da ação da polícia. Os acontecimentos que nos chamaram a atenção foram a morte do cinegrafista Gelson Domingos, que todos nós acompanhamos pelos noticiários, e a prisão do traficante Ney, que desencadeou uma cobertura especial por vários dias. No caso de Gelson Domingos, a tragédia deixou claro onde estavam os jornalistas. Mas no caso da prisão do traficante Ney, quando a notícia se despe da comoção, cabe mais uma vez perguntar: de que ângulo estamos abordando os assuntos de polícia? Até que ponto a naturalização das cenas de polícias e tráfico nas favelas cariocas está levando os jornalistas a esquecerem regras básicas do ofício em favor da repetição de uma história que se distancia cada vez mais dos fatos, para se tornar uma bizarra lenda urbana. A TV Brasil noticiou a prisão do traficante Ney de forma semelhante às demais emissoras. Para o Repórter Brasil, Ney também dominava o tráfico na favela. Era um dos traficantes mais procurados do estado. Foi preso sem o disparo de um tiro. Segundo todos os repórteres, Ney chegou a oferecer R$1 milhão aos policiais para não ser preso. Estas informações genéricas, igualmente repetidas por todos os jornalistas, ajudam a compor um cenário de ficção e aventura que certamente não resistiria a uma apuração mais aprofundada. Edição de 10 de novembro do telejornal Repórter Brasil. A notícia da prisão do traficante na noite anterior foi a primeira reportagem do telejornal. Os elementos da notícia, assim como em todos os telejornais, ganharam descrições enfáticas. O traficante Ney, o homem que dominava a favela da Rocinha, no Rio, já está preso no complexo penitenciário de Bangu. Antônio Bonfim Lopes, conhecido como Ney, era um dos traficantes mais procurados do estado. Ele chegou a oferecer R$1 milhão aos policiais para ser liberado. O homem que dominava a favela da Rocinha. Seria mesmo possível um único homem dominar uma região tão extensa, com quase 70 mil habitantes e mais de 50 acessos? A expressão mais procurado do estado tem acompanhado algumas das prisões de traficantes mostradas pelos noticiários. Qual é a fonte e que provas podem garantir esta informação? R$1 milhão. A afirmação é de um dos policiais envolvidos na prisão do traficante. Uma quantia espetacular que enaltece a honra de quem não se deixou corromper. Mas que evidências teriam os jornalistas para assumir tal afirmação? O traficante foi preso sem o disparo de um tiro. Sem o disparo de um tiro. Enfatizar a não notícia chama a atenção para o seu contrário. Neste caso, implica uma espécie de adjetivação positiva da atuação da polícia. Prender o traficante a quem se atribui tanto poder sem disparar um tiro. Hiperdimensiona o trabalho da polícia. Desde a semana passada, a inteligência da Polícia Federal acompanhava com escutas telefônicas a movimentação de traficantes da Rocinha. O que a reportagem chama de inteligência da Polícia Federal é, na real dimensão, apenas uma diretoria que desenvolve a atividade técnica, chamada de inteligência. 10 homens foram presos ao tentar deixar a comunidade. Eram traficantes e policiais que faziam a escolta dos bandidos. Afirmar a culpa dos homens presos é se antecipar à decisão da justiça e assumir a informação da polícia. A prisão dele e de outros traficantes foi comemorada pela Secretaria de Segurança. A informação não tem relevância, apenas enaltece a ação da polícia, contribuindo para o hiperdimensionamento da notícia. Em seguida, temos a declaração, em entrevista coletiva, do delegado da Polícia Federal. As imagens usadas na edição ilustram e também contribuem para a valorização das afirmações. Toda a nossa equipe de analistas, agentes de campo, foram colocadas 24 horas no ar, se revezando, para que acompanhássemos a movimentação dos traficantes instalados no Morro da Rocinha.
Ao final, a reportagem anuncia o que será a sequência do caso: a instalação das unidades de polícia pacificadora, as UPPs. A expectativa dos moradores sobre a chegada das UPPs é ilustrada na matéria, com uma curta e ambígua declaração de um único cidadão. Que traga melhorias, né? E o morador aqui está precisando muito disso, né? As fontes únicas da reportagem foram as autoridades policiais. Como vimos, a polícia é a fonte privilegiada das informações nesta reportagem. Mas é preciso ter o necessário distanciamento para que a fonte não se torne personagem principal da notícia. Pelo menos não na TV pública. Fale com a ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br, pelos telefones 061 3799 5243 ou 3799 5244, ou envie uma carta para a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Setor Comercial Sul, Quadra 8, primeiro subsolo, Brasília, Distrito Federal, CEP 70 333 900. A seguir, a prisão do traficante NEM como pano de fundo para a cobertura da instalação das UPPs na favela carioca da Rocinha. A gente volta já. A repercussão da prisão do traficante se confundiu no noticiário com o que os jornalistas chamam de ocupação pela polícia. Na mesma reportagem, pistas relevantes indicam outras formas possíveis de se investigar o assunto. Veja a análise. A sequência da notícia da prisão de NEM é a primeira chamada da edição de 11 de novembro do Repórter Brasil e a primeira notícia do telejornal. O ex-chefe do tráfico da Rocinha, Antônio Bonfim Lopes, o NEM, diz gastar a metade do lucro com drogas pagando propinas a policiais. A favela da Rocinha, uma das maiores do Rio, se prepara para receber uma unidade de polícia pacificadora. A reportagem dá destaque à implantação das UPPs e à atuação da polícia. Os moradores ouvidos apenas ilustram as declarações das fontes oficiais. No texto da repórter, uma informação que parece relevante, mas não tem desdobramentos. A crítica é de que, ao invés de acabar com a criminalidade, a operação faria apenas ela mudar de endereço. Qual a fonte da crítica? As imagens da prisão do traficante são novamente mostradas e a informação que teve grande destaque na chamada do assunto é referida com um tempo verbal que instala a dúvida sobre a veracidade do que é relatado. Uma metáfora temporal. Em depoimento, ele teria afirmado que metade do dinheiro do tráfico seria usado para pagar propina a policiais. A informação da corrupção de policiais termina em uma declaração oficial dispensável, por ser burocrática. Em seguida, o texto da reportagem emite julgamento de valor sobre a entrevista do subchefe da Polícia Civil. Hoje, o subchefe da Polícia Civil entrou em defesa de policiais que, no dia da prisão de NEM, tentaram evitar que ele fosse levado para a Polícia Federal. Fernando Veloso disse que há 10 dias a equipe negociava a rendição do traficante. Na declaração do subchefe da Polícia Civil, outra indicação de uma outra abordagem possível, mas que não teve continuidade no noticiário. Para ele, a informação de que os policiais recebiam dinheiro do traficante era verídica. Asseguraria ao NEM que não passaria da sua integridade física, o respeito à sua família. Uma das condições que foi imposta por mim desde o início foi que ele revelasse nomes dos policiais que recebiam dinheiro com ele. A prerrogativa da investigação não é atribuição exclusiva do jornalismo investigativo. A palavra investigar também tem como sinônimos as ações de analisar, averiguar, examinar, indagar. A contextualização dos acontecimentos é que vai indicar a melhor fonte, mas é a realidade dos fatos que dá a pista sobre qual é a notícia que vai atender ao interesse do público.
Uma informação sobre a vida do traficante preso apontou para um possível drama social embutido nos acontecimentos, mas não chegou a ser apurado ou mesmo contextualizado. O traficante Antônio Francisco Bonfim Lopes comandava há pelo menos 6 anos a Rocinha, localizada numa das áreas mais nobres da zona sul do Rio. Passou a trabalhar numa boca de fumo por causa de uma dívida de R$400 mil com um traficante. O dinheiro seria usado no tratamento da filha doente. A localização da maior favela do estado do Rio de Janeiro também teve como referencial um ponto de vista de diferença social. Localizada numa das áreas mais nobres da zona sul do Rio. Cerca de 142 mil pessoas vivem nestas 3 comunidades vizinhas do bairro de São Conrado, um dos mais nobres da cidade. A história, que começou com a prisão de NEM, prossegue como ocupação social pela prefeitura da cidade. Na reportagem, parte da favela é referida como o território inteiro. O poder público alega ter sido impedido de resolver o drama da comunidade ao longo de anos pela ação do traficante NEM. Autoridades da Secretaria Municipal de Saúde reconhecem que o medo era o maior obstáculo para o combate e a prevenção das 2 doenças na Rocinha. A reportagem adere à informação. A desproporção entre as informações vai aos poucos transformando o traficante NEM em mais uma lenda urbana que um dia o cidadão vai esquecer, até que outro traficante tome o seu lugar. No próximo bloco, a chegada das unidades de polícia pacificadora na favela da Rocinha e o tratamento da notícia. A seguir. Fale com a ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br, pelos telefones 061 3799 5243 ou 3799 5244, ou envie uma carta para a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Setor Comercial Sul, Quadra 8, primeiro subsolo, Brasília, Distrito Federal, CEP 70 333 900. A operação de guerra montada para a ocupação da favela da Rocinha teve grande destaque em todos os noticiários. Os jornalistas eram unânimes em afirmar que a região estava em paz. A Rocinha tem quase 70 mil habitantes, o que torna a garantia de paz, no mínimo, precipitada. A prisão do traficante NEM deu lugar nos noticiários à ação dos militares na ocupação da Rocinha. As cenas lembram cenários de guerra. Policiais militares, civis e federais vão participar da operação para acabar com o domínio de traficantes na favela, uma das maiores do estado. E o assunto novamente ocupou lugar de destaque. A operação conjunta das polícias militar, civil e federal foi mostrada com riqueza de detalhes. A manchete era a expectativa pela ocupação da favela. Uma informação subjetiva, difícil de avaliar, em se tratando de uma população de quase 70 mil pessoas, mas que teve o aval do repórter. Apesar da ansiedade e medo para os moradores, o momento é da chegada da paz. Na edição, os cidadãos são convocados a confirmar a informação, de forma descontextualizada, validando a expectativa anunciada. A expectativa é boa, é uma expectativa de melhora, né? O clima está tranquilo, né? A gente está vendo aí o pessoal tá todo mundo tendo uma boa aceitação. Espero continuar assim. Rocinha, Vidigal e Chácara do Céu. A população destas 3 comunidades é de cerca de 140 mil pessoas. As forças de segurança incluem a Marinha do Brasil. Homens altamente treinados ocupam a região. E o pivô de tudo é este homem. NEM era o traficante mais procurado. Ele conseguiu driblar as autoridades policiais por pelo menos 6 anos. Chefiava o tráfico e dominava a maior favela do estado. Antônio Francisco Bonfim Lopes, o NEM da Rocinha, tem apenas 35 anos. A desproporção dos dados interpela a notícia. As expressões adotadas pelos jornalistas para relatar a implantação da paz na Rocinha descrevem um verdadeiro cenário de guerra. São uma espécie de jargão policial.
ocupação, operação, forças de segurança, choque de paz, paiol, laboratório de refino de cocaína. Há uma espécie de colonização da notícia por uma de suas versões possíveis. E o cidadão, o público, como foram representados nestas reportagens? Estou indo para o sítio. A minha residência. A expectativa é boa. O esforço para encontrar a anunciada paz levou nossa reportagem a se perder na selva densa da informação. Segunda-feira, 14 de novembro. A reportagem sobre a ocupação da Rocinha está novamente em destaque, na abertura do Repórter Brasil. A chamada da reportagem garante: o papel da mulher na comunidade é fundamental para a retomada da região pelo poder público. Novamente as imagens espetaculares da operação militar. E o poder público também é mostrado em ação, em uma rua que é ampliada no texto para toda uma imensa comunidade. Depois da polícia, a empresa de limpeza urbana e a Companhia Estadual de Água e Esgoto entraram na Rocinha. A reportagem dá garantias à informação oficial. O foco da notícia é o papel da mulher no êxito da operação de pacificação da Rocinha, enfatizado em toda a reportagem. Mas a informação não é um fato, mas apenas um apelo da chefe da Polícia Civil a que a reportagem adere. Eu queria fazer um apelo muito especial às mulheres, às mães, às avós, às tias, às irmãs, aquelas que poderão ir trabalhar e deixar com tranquilidade seus filhos na comunidade, aquelas que poderão rever seus filhos brincando à vontade na comunidade, que elas façam contato, né? O hasteamento da bandeira por mulheres policiais militares e declarações sobre o papel da mulher reforçam o caráter de adesão ao apelo. Mas na reportagem apenas 3 mulheres foram ouvidas. Uma delas dá uma declaração de que não parece ser de adesão incondicional. Muitas delas estão satisfeitas, estão com muita fé, muita esperança, mas eles querem também que o governo dê alguma coisa. A edição de hoje do Público na TV fica por aqui, mas este assunto continua na próxima semana. Esperamos vocês. Até lá.